E ela teve outras encarnações, que nós não sabemos quais, mas essas são as conhecidas, né? Então, depois dessa, que é conhecida de Joana de Cusa, nós tivemos, digamos assim, um intervalo das Joanas, né? De tantas Joanas aqui, tivemos uma Clara, em que é uma das últimas revelações que Divaldo teve sobre as encarnações passadas dela, foi nos últimos anos, que ela teria sido, então, Clara de Assis, que foi aquela grande companheira de trabalho de Francisco de Assis. Acrescentando que Francisco é a encarnação de João Evangelista, então eles têm essa relação profunda de amizade desde os tempos mais antigos, né? E acredito que a maioria aqui conheça um pouco da trajetória dela, né? Que ela que tinha aquele amor por ele, até aquele apaixonamento juvenil pela figura do João, ele era muito bonito. O Francisco, né? A reencarnação de João, ele era muito bonito, um rapaz formidável, era, digamos assim, um dos líderes da juventude da sua época, que passa por aquela transformação profunda, em que o seu self, o seu eu maior, como a gente vai estudar durante o curso, se impõe, e aquela consciência desperta, chamando todo o povo de Assis, toda a Europa medieval, o Ocidente e, por final, ao longo dos séculos, o mundo, a uma reflexão transcendente acerca dos ensinamentos do Cristo, para que não ficasse mal interpretado com aquele poder da Igreja, pela a sede do ouro, pela Inquisição, pelas cruzadas, né, onde se acreditava que defender Cristo era defender isso a golpe de espada. E neste momento nós sabemos que ele está reencarnado, não apenas ele, mas com 200 companheiros que vieram reencarnar junto a ele, que são os primeiros franciscanos, e ela também é um espírito que veio desempenhar esse papel junto com ele, tanto que ela dá início à Ordem das Clarissas. Ou seja, ela repete no mundo feminino aquilo que ele estava trabalhando com os jovens, com os homens. E ela então passa por esse tipo de amor sublimado, em que ela acompanha, ela se une a ele de uma forma diferente, né? A irmã Clara tem uma certa resistência a assumir essa liderança, quando Francisco solicita que ela possa, então, reunir essas mulheres também que se propõem a seguir. E só que aí, na insistência dele, então, ela aceita, mas ela mantém o hábito, durante toda a sua vida, de lavar e beijar os pés das discípulas. E assim ela, então, assume a liderança desse grupo, né? E vejamos, né, a capacidade dessa mulher, que ela deu o último grande ensinamento da vida de Francisco de Assis. Porque já no seu final, um pouco depois dos 40 anos de idade, o Francisco de Assis está muito afetado fisicamente, muito desgastado, ele teve câncer, ele estava cego, né? E ele está muito triste quando ele percebe os caminhos que o legado dele tomou. Porque quando ele retorna a Assis, ele percebe que, principalmente através do Frei Elias, muita coisa se desvirtuou da Irmandade dos franciscanos. Inclusive, eles já estavam com locais grandes para morar, com mais recursos, e a proposta dele era outra, era de um voto de pobreza. E ela, então, conversa: olha, Francisco, tu me desculpa, pai Francisco, como eles chamavam, né? Mas tu que abristes mão de tudo, não está abrindo mão de uma única coisa. Ele pergunta o quê? E ela fala, né, do legado dele. Aí ele agradece a ela, ele fica feliz, e aí ele se despede, aí ele se desliga para o último momento dele aqui na Terra com Francisco de Assis, né? Então, nós vejamos a luz dessa mulher, desse entendimento, dessa clareza espiritual, né?